Olá a todos, seguimos na nossa jornada a respeito dos orixás, a respeito da sua atuação e trazendo para todos os ouvintes aí, espectadores, uma visão umbandista de como os orixás eles são interpretados e cultuados dentro da religião umbandista. Eu sempre falo no artigo indefinido, como eu gosto sempre de explorar, porque eu entendo que cada vertente religiosa umbandista tem uma crença, tem uma prática e a gente respeita isso, porque está dentro daquele conceito que a gente sempre traz para vocês de diversidade religiosa. A Umbanda é unidade e diversidade o tempo inteiro, tá? Entramos aí no nosso segundo módulo de instrução. Nosso conteúdo aí, orixás, parte do todo, porque a gente entende que os orixás são partes, componentes de Olodumare, de Deus, de Olorum, de Zambi, tá? Essa visão não é partilhada por todos os segmentos religiosos, sejam eles umbandistas ou candomblecistas, mas é aquilo que a gente prega aqui na nossa corrente, na nossa vertente religiosa, beleza? Então, no nosso segundo módulo hoje, nós vamos tratar sobre os orixás e as 7 linhas de Umbanda. É um assunto também complexo e diverso, quando a gente para discutir com outros adeptos da religião umbandista. A gente tem diferentes interpretações que vão variar conforme a tradição de cada casa. A Umbanda branca aí, a que é preconizada, né, pelo Zélio de Moraes, interpreta as 7 linhas de uma forma. O primeiro modelo de 7 linhas de Umbanda na vertente do Zélio foi trazida pelo Léo de Souza no seu livro O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda, que é interpretado aí, que é dito por alguns como o primeiro livro de Umbanda publicado. A Umbanda esotérica aí, que tem como pai, como fundador, o W.W. da Mata Silva, interpreta as 7 linhas como outra visão, Miriam de Oxalá como outra visão, Omolubá como outra visão, Rubens Saraceni com outra visão, outra perspectiva. Então não existe uma unanimidade doutrinária quando a gente fala de 7 linhas de Umbanda, tá? Aqui está uma representação do que a gente acredita e dissemina dentro da nossa tradição religiosa, tá? De 7 linhas, que aí seria a luz de Deus refletida no planeta, no universo, e se espalhando em diversos segmentos, e aí vão variar de acordo com as interpretações, né? Os fatores de Deus, tá? Essa é uma interpretação que já existia na Umbanda esotérica, que o Rubens Saraceni acabou implementando na doutrina dele e ressignificando essa interpretação, tá? Então, quais os objetivos do nosso módulo hoje? Entender a fundamentação do número 7. O número 7 dentro da Umbanda é um número cabalístico, tá? Tem significado gigantesco para a nossa religião umbandista. E se você for parar para analisar num contexto social, geral, religioso, esotérico, também tem muita relevância e significado, né? 7 maravilhas do mundo, 7 pecados capitais. O número 7 aí, ele tem um significado aí amplamente difundido socialmente, tá? Apresentar as diferentes interpretações do que são as 7 linhas de Umbanda, aí a gente vai trazer uma visão dos diferentes segmentos umbandistas a respeito do que seria para eles as 7 linhas de Umbanda e, por fim, aqui o que a gente acredita, pratica na nossa vertente, tá? E entender a diferença entre as linhas de trabalho e as 7 linhas de Umbanda. A galera ainda confunde muita coisa a respeito disso aí, ok? Então, para a gente alcançar esses objetivos que a gente falou, pessoal, desculpa, eu falo sempre na terceira pessoa, é costume já, tá? É porque quem assistiu os primeiros vídeos aí sabe. Toda vez que eu me proponho a construir um conteúdo
doutrinária, uma fundamentação doutrinária, eu tenho a interpretação de que eu não faço esse conteúdo sozinho, eu não construo esse conteúdo sozinho. Primeiro, que eu utilizo diversas fontes bibliográficas, então eu construo em conjunto com todos aqueles que fizeram livros, textos, artigos, vídeos na internet, então é um trabalho em conjunto com essa galera e também é um trabalho em conjunto com a espiritualidade que me acompanha, que me dá um direcionamento, que me mostra um caminho, que me leva a determinado livro, que me leva a determinada página da internet. Então, não é um trabalho meu, do Eduardo, é um trabalho conjunto. Então, normalmente eu acabo falando na terceira pessoa, justamente por esse entendimento de que é um trabalho em conjunto, tá? Então vocês me perdoem aí essa insistência linguística, por assim dizer. Então, para alcançarmos aí aqueles objetivos da introdução, vamos seguir o seguinte sumário. Então, uma introdução, um desenvolvimento onde a gente vai abordar o número 7, né, o significado do número 7, a representação dele, esotérica, a diferença entre as linhas de trabalho da Umbanda, que são as linhas que a gente costuma ver atuando nos terreiros, né? Linha de caboclo, linha de preto velho, linha de cigano, etc. A diferença entre eles e as 7 linhas de Umbanda, o que são as 7 linhas de Umbanda e as diversas visões sobre o que são as 7 linhas de Umbanda. Posteriormente, a conclusão e a bibliografia adotada nesse conteúdo. Então, Olorum manifesta-se por meio das essências assentadas na coroa divina. Chega até nós como sentimentos, fé, amor, justiça, equilíbrio, evolução, saber e geração, e nos é mostrado concretamente através da criação, que é a sua materialização ou a materialização das suas essências. Isso é um trecho, esse texto é um trecho que foi retirado do livro As 7 Linhas de Umbanda, a Religião dos Mistérios, do Rubens Saraceni. E nesse pequeno texto ele já traz como que ele divide as 7 linhas de Umbanda, né? Basicamente, que são 7 fatores, 7 características, 7 atributos que são oriundos de Deus, que é fé, amor, justiça, equilíbrio, evolução, saber e geração. Dentro desses fatores que são energias divinas, aí ele vai agrupando os pares de orixás. A gente já viu em vídeos anteriores que alguns atores apontam que existem mais de 400 orixás, então você poderia subdividir esses 400 orixás aí dentro dessas 7 linhas de acordo com a sua forma de atuação e afinidade. Então, os orixás que são ligados ao elemento vegetal, às matas, ao conhecimento, ao saber, ficariam aí na linha de Oxóssi, né? Que seria aí a linha do conhecimento. Os orixás do branco, da paz, ligados ao elemento ar, ficariam aí na primeira linha, que seria a linha da fé, né? Ficaria aí Oxalá, os orixás funfuns em geral, e os orixás ligados a toda essa característica que está presente em Oxalá, por exemplo. Beleza? Mais à frente a gente vai abordar a fundo esse assunto aí. Então, o número 7. O que é o número 7? Qual que é a simbologia do número 7? 7 são as cores do arco-íris, 7 os pecados capitais, 7 os dias da semana, 7 as antigas maravilhas do mundo, 7 são os principais sentidos, 7 os principais chakras, 7 são as linhas de Umbanda. Então vocês podem ver que em diversos campos da vida, religiosos, ciências, teologia, filosofia, a gente vai encontrar o número 7 presente com um significado diverso, beleza? Na numerologia, o número 7 significa espiritualidade, é o número da perfeição, é visto como sagrado para Deus, que na crença católica, inclusive, abençoou o 7º dia, né, que é o dia do descanso, inclusive. Acredita-se, na visão de alguns, ser o número da espiritualidade, pois é a junção do número do espírito, que é o número 3, com o número que representa a matéria, né, o número 4.
Outras crenças entendem o número 7 como a vitória do espírito sobre a matéria, então já também engloba essa junção espírito e matéria, né? Número 4 e número 3. Representa ainda a conclusão e o início de ciclos. Sua existência é tão importante e significativa no universo espiritual que diversos segmentos religiosos possuem algum elemento que envolva o setenário sagrado, né? O número 7 como algo cabalístico, esotérico. Na Umbanda, logo na sua anunciação no plano físico, o setenário, né, já é representado através da entidade que anuncia a Umbanda, que é quem? O caboclo das 7 encruzilhadas. Então deu para ficar mais ou menos claro aí que esse número 7 ele tem uma certa simbologia e representatividade, não só na religião umbandista, como também em outros segmentos religiosos e ou sociais que nos cercam. E dentro desse contexto, a gente tem que entender qual que é a diferença entre essas 7 linhas de Umbanda, que é o que a gente quer abordar nesse tema de hoje, e as linhas de trabalho, que normalmente quando a gente fala de linhas, 7 linhas, a galera faz um pouco essa confusão. Hoje nem tanto, né, porque a gente tem bastante conteúdo na internet, mas na época que eu comecei a estudar a religião umbandista, que tinha pouco material, tinha pouca publicação, os produtores de conteúdo eram quase que inexistentes, essa confusão era maior, tá? Então muitos confundem os dois conceitos, às vezes associando, porém são conceitos, né, diversos, diferentes. Quando a gente fala em 7 linhas de Umbanda, nós estamos nos referindo aos orixás que se manifestam na religião umbandista. E esse modelo de 7 linhas, como vocês vão ver mais à frente, ele é variável de acordo com a vertente religiosa que está sendo praticada. Quando usarmos o termo linhas de trabalho, aí estamos nos referindo aos guias e mentores espirituais que trabalham incorporados nos terreiros, beleza? Então, linha de caboclo, linha de preto velho, linha de Exu. Então, linhas de trabalho é uma coisa, 7 linhas de Umbanda é outra coisa. Então, o que são as 7 linhas de Umbanda? Como já vimos na visão de uma parte dos umbandistas, né, a gente viu isso aí quando a gente falou de fundamentação doutrinária, a gente viu isso aí quando a gente falou de história da Umbanda, a gente viu isso aí quando a gente falou de um pouco ali de parte de vegetais, lá quando a gente traz todo aquele conhecimento a respeito da erva, né, de Ossan. A galera, vulgarmente falando, tem uma interpretação diversa a respeito do que são os orixás. Desculpa. Alguns vão falar que são deuses africanos. Outros vão falar que são ancestrais divinizados. Outros vão falar que são falangeiros de Olorum, de Zambi, de Deus. Outros vão falar que são energia que emana de Deus e que os orixás que se manifestam nos terreiros de Umbanda são falangeiros dessa energia, representantes dessa energia. Então, de acordo com o autor, de acordo com a vertente, de acordo com o que é praticado em cada terreiro, uma representação vai ser adotada, beleza? Cada linha da Umbanda seria um atributo de Deus manifestado. Logicamente, nem todos dividem essa opinião. E temos que entender, como eu já falei nesse material, como em outros, a Umbanda é composta por unidade e diversidade. Qual seria então a unidade nesse caso? Então, todas as matrizes religiosas umbandistas acreditam que existem as 7 linhas, essa unidade. Unidade umbandista. Todo mundo acredita em 7 linhas. Qualquer diversidade, cada um interpreta as 7 linhas de maneira diversa. Todo terreiro acredita existir as 7 linhas de Umbanda, mas nem todos cultuam ou associam da mesma forma. Aí entra a diversidade umbandista. Para facilitar a compreensão, vamos relembrar um conceito que aprendemos na escola, aquela imagem que a gente viu inicialmente. A luz branca, seja ela vinda do sol ou de uma lâmpada,
quando muda de um meio de propagação para o outro, sofre uma refração, isto é, sofre mudança na velocidade que ela é propagada, que ela é emitida, que ela é irradiada. Essa mudança de meio de propagação faz com que a luz branca se divida em infinitos raios de luzes monocromáticas, né? Ou seja, luzes de uma cor só, conhecida como as 7 cores do arco-íris. Então, essa seria basicamente a representação das 7 linhas de Umbanda, tá? Esse processo físico constitui, portanto, a decomposição da luz branca. Temos que imaginar, então, Deus, Olorum, Zambel, Odumare, Maui, como a luz branca refletida no prisma. A decomposição de sua luz seria, então, as 7 linhas de Umbanda manifestando-se. Ah, Eduardo, mas se você falou que existem mais de 400 orixás, por que são apresentadas apenas 7 linhas? Alguns segmentos acreditam que, por ter atributos muito próximos, os orixás se agrupariam em linhas afins, foi o que eu falei. Então, de acordo com as características, meio de atuação, reino vegetal, alguns orixás se afinizam. Então, Oxóssi, Ossan, Logunedé, por um exemplo, Iroko, Otim, Erim-Lé. Então são orixás que poderiam se aproximar e compor a mesma linha de Umbanda, por terem características semelhantes, entre aspas. Então esse daí seria, para ficar visualizado, né? Ficar mais fácil de gravar na mente, seria a representação das 7 linhas de Umbanda. A luz branca sendo a luz de Deus descendo ao nosso planeta, e aí essa luz de Deus se dividindo, se subdividindo, se transmutando e se transformando nessas diversas luzes, nesses diversos raios, onde cada um desses raios representaria aí uma linha de Umbanda. Isso aqui é só para ficar mais didático, tá? Não estou dizendo que seja assim, mas é para ficar mais fácil o entendimento. Então, por exemplo, Oxóssi, Ossan e Logunedé, que possuem pontos de força e elementos de trabalho muito próximos, se agrupariam na mesma linha de Umbanda. Outros segmentos acreditam que os orixás que compõem as 7 linhas estariam diretamente ligados à criação e estabilização do mundo, e por isso teriam uma posição superior na hierarquia dos orixás. E essa galera que acredita nisso chama de orixás maiores, orixás ancestrais, orixás, enfim, tem uma denominação para colocar como se dividissem os orixás em prateleiras, né? De acordo com o seu grau, entre aspas, seu grau de importância. Cada casa tem seus ritos, eu sempre falo isso, suas crenças, sua fundamentação, e todas as crenças devem ser respeitadas, beleza? Contanto que o núcleo duro seja sempre batido, preconizado. Manifestação do espírito para a prática da caridade. Ponto. Esse daí é o. Apesar da Umbanda não ter um livro código, essa aí é a síntese da codificação umbandista. Então vamos abordar aqui umas visões sobre as 7 linhas de Umbanda. Então, em 1925, foi apresentado literariamente o primeiro modelo de 7 linhas na Umbanda pelo escritor Leal de Souza, o que eu falei, foi o primeiro escritor umbandista que se tem notícia, tá? E o primeiro livro, de fato, de Umbanda é dele, que é o Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda. Já tem diversas publicações, diversas capas diferentes, e esse daí é o primeiro modelo apresentado por ele. Então a primeira linha seria Oxalá, a segunda Ogum, a terceira Oxóssi, a quarta Xangu, a quinta Yansan, a sexta Iemanjá e a sétima linha de santo, né? Que aí seriam as almas. Nessa linha de santos estariam os santos da Igreja Católica também, beleza? O jornalista Antônio Eliezer Leal de Souza acompanhava as atividades da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Inclusive, ele foi nomeado por Zélio para ser dirigente de uma das tendas quando o caboclo das 7 encruzilhadas dá a ordem para que ocorra a expansão da religião umbandista. As visitas que por ele eram realizadas lá na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade transformaram-se em artigos nos jornais à noite e diário de notícias. Então ele era um autor, ele era um jornalista
e ele era um curioso, ele ia frequentando lá as sessões do terreiro, vendo o que acontecia, entrevistando as pessoas, perguntando o porquê das coisas, e tudo isso que ele anotava, ele ia compilando e depois ele publicava isso como se fosse uma matéria de jornal. Como se fosse não, né? Era uma matéria de jornal. Ele publicava nesses jornais aí, à noite e o jornal Diário de Notícias, ok? Posteriormente, ele compilou essas matérias que ele publicou e transformou isso em um livro. Então, dois livros no caso, né? No Mundo dos Espíritos, que tratava mais a questão mais espiritualista da coisa, e o Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, que já foi um livro aberto mesmo a respeito da Umbanda, que para a época foi algo bastante pioneiro e, entre aspas, perigoso, porque a religião umbandista ela era muito mal interpretada, né? E era marginalizada, assim como todas as religiões de cunho espiritualista, xamânico. Esse último, O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, é considerado o primeiro livro publicado com fundamentos doutrinários umbandistas. Leal de Souza traz a seguinte definição: a linha branca de Umbanda e Demanda, ele até dá esse nome diferente, compreende 7 linhas. Vocês vão ver até que a nomenclatura dos orixás ele trazia diferente. A primeira a de Oxalá, a segunda de Ogum, a terceira de Euxóssi, né, que é Oxóssi, a quarta de Xangô, a quinta de Nhaçã, que é Yansan, a sexta de Amanjar, que seria Iemanjá, e a sétima é a linha de Santo, também chamada de linha das almas. Em seguida, ele traz um modelo sincrético dos orixás que compõe essas 7 linhas. Então, essas designações significam na língua de Umbanda. A primeira, Jesus, em sua invocação de Nosso Senhor do Bonfim. A segunda, São Jorge. Então, vocês já vão vendo que a... esse sincretismo ele começa a ser trabalhado por 1925, e esse livro aqui ele vai influenciar muito terreiro da primeira metade aí do século XX, né? Porque não era comum a publicação, e quando o cara é jornalista, ele gozava de um certo prestígio e acaba se tomando aquilo como uma verdade absoluta e é disseminado. Posteriormente que você vai começar a ter as divergências, novas publicações, a galera apresentando novas teorias, novas doutrinas, mas isso é mais para frente. São Jorge ele traz como Ogum, São Sebastião aí como Oxóssi, São Jerônimo como Xangô, Santa Bárbara como Iansã, Virgem Maria, e a linha de santo ele fala que é transversal e mantém sua unidade através das outras. Então ele faz uma correlação da linha de santo com os santos que representam as outras 6 linhas. O autor traça ainda um perfil de atuação de cada orixá e suas falangeiras, citando inclusive elementos simbólicos, ritualísticos, como por exemplo a cor que está associada a cada um deles, para fim de vestuário, fio de conta, vela, etc. Então vocês veem que começa-se a traçar, né, uma fundamentação doutrinária que vai ser padronizada pelo menos nos terreiros que têm origem na linha de trabalho do Zélio de Moraes. Se vocês entrarem, estamos em 2026, quando esse conteúdo é produzido, se vocês entrarem no site da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, ainda é possível encontrar diversos documentos em formato PDF que foram redigidos pelo Léo de Souza. Em 1941, no primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda, é um evento meio que canônico, né, para a religião umbandista. E quem tiver acesso a esse documento que está na internet, PDF, muito fácil de vocês encontrarem, vocês vão ver que existem diversos embates doutrinários a respeito da Umbanda, tá? Origem da Umbanda, origem do termo Umbanda, práticas, interpretações,
É um documento rico, mas é um documento que, assim, para a época, 1941, mais atrapalhava do que ajudava, porque cada pai de santo trazia uma visão da prática umbandista, cada um achava que estava certo, e o médium ali, principalmente o iniciante, ele ficava meio que no fogo cruzado, né? Pô, o que que eu vou acreditar? Pai Zélio tá falando uma coisa aqui, pô, Pai Zélio é referência, fundador da Umbanda, mas o outro pai aqui também que é estudioso, o cara de mediunidade incrível, tá trazendo outra visão da coisa, então mais confundiu a cabeça da galera do que, né, trouxe luz. E é por isso também que a gente não conseguiu até hoje ter uma codificação, né? Porque cada um tem uma visão, cada um tem uma interpretação, cada pai de santo mexe sua panela, mas não vamos entrar nessa seara, né? Mas hoje com a informação, com um livro, com um produtor de conteúdo sério, a galera tá sabendo ver o diferente, interpretar e respeitar o diferente. E aí cada um tem que analisar aquilo que faz bem para sua alma, para o seu coração e seguir aquela vertente religiosa que mais se afiniza com a sua espiritualidade, tá? E aí, em 1941, o primeiro congresso. Eu não tô querendo ser polêmico, não, tá, galera? Mas é só pra vocês entenderem que existiam interpretações diversas a respeito da coisa, tá? E que esse evento, que é um evento canônico, se eu não me engano, aconteceram 3 congressos e eles mais bagunçaram a cabeça da galera do que de fato é, é, uniformizaram e padronizaram conhecimentos. Tem muita coisa boa. Quando a gente para ler os documentos que foram produzidos nos congressos, tem muita coisa boa e muita coisa que abre a mente, mas também é uma coisa que eu sempre aprendi desde que eu entrei no meio umbandista é ser filtro, não ser esponja. Toda vez que você for ler, você vai lendo com critério e você vai tentando assimilar aquilo que está em acordo com o que você pratica na sua casa. Cabana do Pai Tomé, do Senhor do Bonfim, traz a seguinte interpretação. Então, ela traz em graus de iniciação e a forma como a Cabana do Pai Tomé coloca as 7 linhas é como se fosse uma evolução espiritual, como se fosse do mais próximo ao ser humano até o mais elevado. Então, a primeira, note que eles inverteram, se for comparar com Leal de Souza, ele bota a linha de almas como a 7ª linha, a Cabana do Pai Tomé coloca como a primeira linha, como se fosse o grau dos seres humanos, até a gente alcançar essa luz sublime, essa luz divina, a perfeição espiritual. Então, o primeiro grau de iniciação, a primeira linha, almas, a segunda, Xangô, a terceira, Ogum, a quarto grau, Inhansã, o quinto grau, Oxóssi, o sexto grau, Iemanjá e o último grau, Oxalá. É uma representação, tá? Com o título Os 7 Pontos da Linha Branca de Umbanda, o documento que é produzido no Congresso, o primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda, realizado entre 19 e 26 de outubro de 41, apresenta um gráfico da visão sobre o que seria a linha branca de Umbanda, afirmando ali que os astros emprestam a cada ponto a sua força astrológica, bem como os signos que rege cada um, inclusive demonstrando os elementos correspondentes: fogo, ar, água, terra, trazendo algumas considerações sobre o orixá Ogum e o orixá Oxóssi. Dessa interpretação, a gente tem o que muita gente crê, prega, produz, que é a representação dos pais e mães de cabeça através de conceitos astrológicos, data de nascimento, mapa astral e etc. Em 1952, o primado de Umbanda, que aí é a vertente de Mirim, né? É a vertente do Benjamin Figueiredo, apresenta os 7 seres espirituais responsáveis pela luz espiritual emanada do próprio Deus. Então é a luz que vem do próprio Deus, né? Esse prisma que a gente mostrou para vocês no começo aqui do nosso conteúdo.
o primeiro elo entre Deus e as outras hierarquias espirituais, em nosso sistema solar, os chamados orixás maiores, como eu falei anteriormente. Segundo a crença deles, regem as 7 linhas de Umbanda: Orixalá, que seria o correspondente a Oxalá; Ogum, na segunda linha; Oxóssi, a terceira linha; Xangô e Ofá, que seriam as almas; Iori, que seria Ibeje; e Iemanjá, na sétima linha. De acordo com a doutrina do primado de Umbanda, Deus se faz representar em nosso plano pelo que são denominados os 7 orixás maiores. Existem outros orixás, mas quem daria uma sustentação para o mundo, quem estaria regendo as energias que comandam o nosso mundo, seriam esses 7 orixás maiores, dentro dessas 7 linhas que eu apresentei para vocês. Estes orixás estão em constante sintonia com o poder de Deus, ligados que estão através das infinitas hierarquias constituídas, e vão também sempre refletir os atributos de Deus. Essa visão é compartilhada por todas as casas que são filiais do primado de Umbanda, né? O primado do Brasil. A gente tem, surge no Rio de Janeiro, mas a gente hoje já tem filial do Mirim até fora do Brasil, tá? Assim sendo, todos que particularizam as emanações dos orixás maiores, bem como todos os seres espirituais que se manifestam na Umbanda nas diversas formas, e aí são os guias e mentores, sempre serão uma extensão dos atributos de Deus e, consequentemente, sempre benéficos à humanidade. Então, essa visão é compartilhada desde 1952 pelo primado e até hoje, né? Tô perdido no tempo. Até hoje, 2026, os terreiros da doutrina do Benjamin Figueiredo ainda compartilham essa visão. Em 1956, W.W. D'Amato Silva, que é tido como fundador da Umbanda Esotérica, ele traz no seu livro Umbanda de Todos Nós a seguinte representação das 7 linhas de Umbanda. Então, a primeira linha, Orixalá, e aí seria a luz do Senhor, o princípio incriado, o verbo. Segunda linha, Iemanjá, princípio da geração, espírito feminino, fecundação. Terceira linha, Xangô, lei kármica, causa e efeito, senhor das almas. Ogum, fogo da salvação, fogo da glória, demandas da fé. Oxóssi, ação circular sobrevivente da terra, o caçador de almas. Iori, potência divina manifestada, princípio e ação na própria humanidade. Iorimá, que ele traduz como os pretos velhos, é o princípio real da lei, mestrado dos ensinamentos da lei de Umbanda. Então, a visão esotérica das 7 linhas de Umbanda já entra em outro princípio, né? Um princípio bem mais iniciático, tá? No segundo capítulo do livro Umbanda de Todos Nós, que se chama Os 7 Orixás, Linhas ou Vibrações, Woodrow Wilson da Mata Silva deixa claro a miscigenação dos povos africanos escravizados e suas constantes tentativas de preservar sua religiosidade. Traz neste módulo um desenho onde subdivide os orixás e nos apresenta seus elementos e características. Por exemplo, Oxalá reflete o princípio incriado. O verbo solar, a ciência do verbo, faz a supervisão das demais vibrações na Terra. Então, Orixalá seria igual à luz do Senhor Deus. WW também nos traz o que ele denomina a grafia celeste dos orixás, que seria a correspondência gráfica e fonética dos sinais riscados da lei de Pemba, famosos pontos riscados de cada orixá. A galera que já parou para estudar ponto riscado vai ver que a interpretação e prática do ponto riscado na Umbanda Esotérica, aquela que foi preconizada pelo W.W. da Mata Silva, é completamente diversa do que é trazido pelo Zélio de Moraes, tá? A fundamentação doutrinária dos pontos riscados na doutrina do Zélio é muito mais simples do que na Umbanda Esotérica, beleza? Em 2003, no livro As 7 Linhas de Umbanda, a Religião dos Mistérios, Rubens Saraceni apresenta uma constituição que associa cada linha a uma essência e um atributo divino, tá? E essa é uma visão que eu partilho e compartilho aqui no nosso terreiro. Essa classificação passou por algumas modificações na literatura do Rubens Saraceni
e consolidou-se no livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. A primeira linha é a linha da fé, que estaria ligada ao reino cristalino. E em cada linha de Umbanda, o Rubens Saraceni ele divide um polo positivo e um polo negativo, né? Como se fosse uma pilha, né? A pilha, para funcionar energeticamente, ela tem dois polos. Então o Rubens Saraceni traz em cada linha um polo positivo e um polo negativo. E essa é a interpretação que eu também compartilho aqui no nosso terreiro. Então a primeira linha é a linha da fé. Rubens Saraceni coloca aqui como representante dessa linha Oxalá, né, o Senhor do Bom Caráter, e Logunã. Aqui no nosso terreiro eu interpreto como Oxalá e Ioá, a Senhora da Pureza, a Senhora das Possibilidades. A segunda linha de Rubens Saraceni, no Reino Mineral, é a linha do amor, e aí ele traz como regente positivo e negativo Oxum e Oxumaré. O positivo emana a característica daquela linha e o negativo depura, né? Transmuta, trabalha nos aspectos negativos daquela característica, daquele atributo. Enquanto Oxum irradia o amor incondicional de Deus, Oxumaré trabalha nos desequilíbrios desse amor, no ciúme excessivo, nas doenças que vêm do coração. Então, enquanto um irradia, o outro depura, beleza? Conhecimento bem fácil de ser assimilado. A terceira linha seria a linha do conhecimento. O Rubens Saraceni traz como positivo e negativo Oxóssi e Obá. A quarta linha seria a linha da justiça. O Rubens Saraceni traz como positivo e negativo Xangô e Oroiná. Aqui no nosso terreiro eu interpreto e apresento Xangô e Axabô. Axabô é a tia de Xangô, é o orixá também da descendência de Oió. E a forma como Axabô, Axabó, depende aí do como a galera chama, trabalha a justiça é completamente da de Xangô. É uma justiça com sabedoria, é uma justiça trabalhada na calma. Xangô já é uma justiça mais trabalhada no Oxê, né? 880. Ou é ou não é. Na quinta linha, ele traz como positivo e negativo Ogum e Ansan. Na sexta linha, ele traz aí a linha da evolução, que seria Obaluaê e Nanã. E na sétima linha seria a linha da geração, ele traz Iemanjá e Omulu. E aqui interpreta-se como Iemanjá e Iku. Iku é o orixá da morte, enquanto Oxalá é o orixá da vida, é quem dá a vida, é quem cria o ser humano. Iku é aquele que retira o Emi do corpo do ser humano para que ele retorne ao Orum, ao plano espiritual, ok? Essa daí seria uma interpretação do Rubens Saraceni. No desenho que vocês estão acompanhando aí, a gente tem duas nomenclaturas diferentes do que eu falei. Na primeira linha e na quarta, porque se vocês forem ler o livro As Sete Linhas de Umbanda do Rubens Saraceni e forem ver o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, vocês vão ver que o conhecimento foi alterado, principalmente em virtude das diversas críticas que o Rubens Saraceni enfrentou ao longo da consolidação da sua doutrina, né? Porque ele fazia par com Oxalá, Oiá Tempo, só que a galera ficava perturbando o juízo dele, que o Oiá Tempo era uma qualidade de Ansan e que não existia na Umbanda, pipipi, popopó, e acabou que sob orientação do Pai Benedito ele alterou a nomenclatura. E a mesma coisa é o Gunitá, tá? Que também era uma qualidade de Ansan, de acordo com alguns segmentos candomblecistas, e ele acabou, sob orientação de seus guias e mentores, aí, alterando essa nomenclatura para Oro e Iná, beleza?
Rubens Saraceni divide as 7 linhas de Umbanda nos 7 atributos de Deus, de Olorum, que compõem a coroa divina que rege o planeta. No desenho que mostramos anteriormente, a coroa divina seria o prisma que divide as energias e permite que a energia dos orixás atue no nosso plano material. Cada linha na concepção do Rubens é comandada por um par de orixás, onde um vibra no polo positivo, como eu falei, e o outro vibra no polo negativo, como eu também falei. Então, um irradia aquela energia, o outro absorve, transmuta, como eu também falei anteriormente. Como ele divide as linhas em atributos e não em orixás, então ele não fala assim, a primeira linha é Oxalá e fulano, a segunda linha é Oxum e fulano. Não, ele divide nos atributos. Qual que é a primeira linha? Fé. Segunda linha, amor. Terceira linha, conhecimento. Fé com jus. Quarta linha, justiça. Quinta linha, lei. Sexta linha, evolução. Sétima linha, geração. Fé com jus leg. Então, como ele divide em atributos não em orixás, então em cada linha eu posso colocar infinitos orixás. A gente não falou que tem mais de 400 orixás? Então dá para eu subdividir esses 400 nesses 7 atributos. Por um exemplo, poderíamos incluir na linha da fé os orixás Orúmila, Iroco, Odúdua, na linha da geração Olocum, porque o Olocum também está ligado ao reino aquático, né? Na linha do conhecimento, o orixá Oco, Erinlé, Logunedé, beleza? Então a coisa fica mais dinâmica e mais fácil de ser interpretada também, né? Chegamos aí à nossa conclusão. Existem outros modelos de 7 linhas de um. Cara, eu tenho diversos livros aqui em casa. São diversas interpretações sobre 7 linhas de Umbanda. Cada um coloca de uma forma, tá? E aí tá dando certo pra vertente, pra tua vertente, é vida que segue, é trabalhar e fazer a caridade, beleza? Existem outros modelos de 7 linhas de Umbanda que vão variar de acordo com a tradição de cada casa e quais orixás são cultuados em cada casa. Esse conceito é universal e faz parte da unidade umbandista. Então toda casa acredita que existam as 7 linhas de Umbanda. Toda casa acredita. Agora, cada casa cultua de uma maneira diferente. Aí já entra a diversidade umbandista. O mais importante sempre é assimilar o conceito que o seu dirigente, o seu pai de santo, passa ou pratica, e respeitar o conceito que o seu irmão cultua. Então, se você está numa casa onde você não acredita nos fundamentos doutrinários que são praticados, você não se sente bem, ou você, cara, como eu já falei em outros conteúdos, conversa com seu pai de santo, fala que você não está se adaptando e procura uma casa onde você vai ter os fundamentos doutrinários com os quais você se afiniza, pô. É melhor do que você ficar ali e aí fica igual um monte de entre aspas, parasita que tem aí, vampiro. Aí fica lá na casa, mas fica falando mal do fundamento doutrinário da casa, fica falando mal do pai de santo, que o pai de santo isso, o pai de santo aquilo, o pai de santo não sei o que lá. É mais digno vocês conversarem, pede licença, sai da casa e procure um local, um templo onde vocês se sintam bem. Vai fazer bem para vocês e vai fazer bem para a espiritualidade de vocês. Vai fazer bem para o Pai de Santo também, que não vai ter ninguém enchendo o saco dele. Beleza? Então aquilo que é sacralizado, sagrado é. Então se para uma vertente o sagrado é Oxalá, Xangô, Ogum, Iemanjá, almas, Iori, Orimá, se para outra é amor, fé, justiça, liberdade, o importante é aquilo que você tem como sagrado e você cultuar com plenitude, fé, amor, energia, conexão aquilo que você acredita como sagrado. Senão a coisa não funciona. Beleza, pessoal? Acho que deu para ficar muito claro o conteúdo curto, fácil assimilação, deu para ficar bem estruturado e de fácil compreensão aí para todos que estão assistindo, beleza? Para esse conteúdo ser produzido, a gente seguiu essa bibliografia aí, essas são as nossas mídias sociais. Até o nosso próximo conteúdo, onde a gente vai falar sobre Oxalá,
Que Deus guarde todos vocês e que encha as nossas cabeças com bastante juízo e conhecimento, com a graça de Deus, que assim seja. Axé.